Já estou aqui dentro da obra onde eu tenho os meus pontos de referência. Para acessar a ferramenta Estação Livre, a gente vai pressionar aqui F1, MED. A gente vai entrar na opção Menu, fica na página 2. Para a gente encontrar a opção, a gente usa a tecla Função, pressionando aqui até chegar na página 2. Entra aqui em Menu F2 e procura a opção 2, Interseção Ré, que é o nome da ferramenta Estação Livre nessa estação. Certo? Ela também está na página 2. Se eu não encontrar, uso aqui a função para chegar na página 2 e vou aqui interseção ré. Pressiono Enter. Agora a gente pode calcular a precisão da nossa cota. Então a gente vai aqui na opção 2, elevação. Então pressiono Enter. Aqui ele está pedindo o primeiro ponto de referência. Então vou chamar esse primeiro ponto na lista. Vou entrar aqui F1 List e vou procurar meu primeiro ponto de referência, que no meu caso vai ser o P1. Então, Enter. Ele já mostra aqui embaixo a cota do P1. Configura aqui a altura do alvo se necessário. No meu caso eu vou fazer a leitura sem prisma, então o alvo vai estar 0. E pressiona F3 próximo para chamar o segundo ponto. Próximo. Aí ele vai perguntar o segundo ponto de referência. Então venho em List e vou usar o P2 como referência. P2. Beleza? Agora eu vou em próximo novamente para chamar o terceiro ponto. Posso utilizar somente 2 pontos. A vantagem de eu utilizar um terceiro ponto é que eu consigo uma precisão maior nesse cálculo, uma análise melhor dos resíduos da coordenada que ele vai calcular para mim desse ponto. Então vou pressionar próximo aqui, ele já fala lá em cima o terceiro ponto, venho em List, vou chamar aqui o P3, Enter também. Ele mostra a cota do P3, a altura do alvo. Agora que eu já chamei os 3 pontos, eu vou clicar em F4 MED. Aí ele já me fala aqui, para eu poder fazer a leitura do primeiro ponto de referência e já habilita o DIST para mim. Então vou visar meu primeiro ponto de referência e vou fazer a leitura desse ponto. Então visando esse ponto, pressiono F1 DIST. Beleza, o ponto lido, pressiono aqui F4 sim para continuar. Ele já muda lá em cima pedindo o segundo ponto. Então vou visar o segundo ponto e vou fazer a leitura também. Visei o segundo ponto, vou pressionar F1 DIST para fazer a leitura do segundo ponto. Beleza, li o segundo ponto, pressiono F4 sim. Tanto que com 2 pontos eu já conseguiria calcular, já habilita o cálculo para mim. Mas eu vou ter que usar 3 pontos, no caso eu vou utilizar a referência com 3 pontos. Então eu pressiono sim aqui para chamar o terceiro ponto. Agora a gente vai visar o terceiro ponto e vai fazer a leitura. Então visei o terceiro ponto, agora eu vou pressionar F1, fazer a leitura do terceiro ponto. Terceiro ponto lido. Agora a gente vem em F1 novamente e vamos calcular. Então ele mostrou aqui para mim a cota calculada e aqui embaixo o erro que eu obtive nesse cálculo. Lembrando que esse é um procedimento para a gente conferir a cota antes da gente calcular as coordenadas XY do ponto onde a gente está estacionado. Então a gente não vai gravar, a gente só vai pressionar um OK, que a ideia era a gente analisar e ver quanto que a gente teria de precisão utilizando esses 3 pontos. Então pressiona OK. E agora sim a gente vai definir a coordenada XY, né? Então vamos aqui na opção 1, pressiono Enter. Aí ele vai pedir o primeiro ponto de referência. Então vou seguir esse padrão, vou aqui em List, vou chamar aqui o ponto P1. Chamei o ponto P1. Aqui ele me pergunta a altura do alvo, então estamos utilizando sem prisma, altura 0, as coordenadas de P1 e a gente vem no próximo, F3. Agora vai chamar o ponto 2, eu venho em List e vou escolher o P2. Enter, mostra aqui as coordenadas do P2, manda um próximo para chamar o terceiro ponto, próximo, venho em List e vou chamar um ponto 3 de referência. Enter, mostra aqui as coordenadas do ponto 3.
Agora que eu já chamei os 3 pontos, eu vou aqui na opção F4 Med. Aí ele vai falar para eu medir o primeiro ponto de referência. Então vou visar o primeiro ponto novamente e vou fazer a leitura. Então visei o ponto 1, agora pressiono o dist para medir o ponto 1. Medi o ponto 1, a altura do alvo mantém o 0, estou lendo sem prisma, pressiono aqui sim para continuar. Já pede para eu ler o ponto 2, então vou visar o ponto 2 e efetuar a leitura. Visei aqui o ponto 2, pressiono F1 dist para fazer a leitura. Ó, li o ponto 2, já poderia calcular utilizando somente 2 pontos, mas eu vou utilizar o terceiro para a gente poder analisar o resíduo. Então vem aqui no sim, e ele vai pedir para eu ler o ponto 3. Então vou visar o ponto 3 e efetuar a leitura. Visei o ponto 3, agora vou pressionar o dist aqui para fazer a leitura. Beleza, feita a leitura dos 3 pontos, agora a gente pressiona F1 novamente para calcular. Ó, calculou aqui a coordenada norte para mim, calculou a coordenada este, a cota aqui que a gente já tinha verificado, e aqui o desvio de norte e o desvio de este, que foi o erro que a gente obteve nesse cálculo. Calculada a coordenada, agora a gente vai gravar ela na lista. Então vou entrar aqui na opção F3, aqui no grave. Vou chamar esse ponto de A1. Essa é a nossa estação A1. Desço aqui a seta para a altura do instrumento. Então eu meço a altura do instrumento e insiro aqui. Então a altura que eu estou estacionado aqui é 1.588. Aí vou descendo aqui com a seta, já está com as coordenadas já preenchidas. Venho aqui em descrição e altero, porque é o meu ponto de estação agora, né? Então eu entro aqui no ler, na minha lista, escolho ali minha descrição e estação. Então depois de colocar a descrição, pressiono F3 grave para gravar o ponto na lista. Beleza, ele voltou aqui para a tela de coordenadas, pressiono OK mais uma vez, a F4 para continuar. Aí ele pergunta se eu quero ajustar o azimuth. Então eu estou orientado no meu ponto 3. Então como eu já estou orientado e travado nesse ponto 3, eu já posso fazer minha orientação de azimuth nele, aproveitar a avisada, né? Então vou fazer o ajuste no meu ponto 3, vou clicar aqui sim, e ele vai ajustar o azimuth no ponto P3. Ele vai ser nosso ponto de ré. Beleza. Feito isso, está finalizado o cálculo. A gente pressiona ESC para voltar. Se a gente quiser fazer uma conferência aqui, ou já começar a alocação de pontos, ou até um levantamento, vamos fazer um teste aqui de locação. Então vamos entrar, vamos pressionar a função aqui para a gente ir para a página 1, aonde fica a função de locação. Vamos entrar aqui em locação, locação, Enter. Vamos entrar na opção 2, dados lock. E vamos entrar na opção 3, coordenadas, para a gente poder locar um dos pontos. Vamos entrar aqui em list. Vamos locar o ponto P2. A gente está orientado para o P3. Ó, a gente pode até locar o ponto P1. Vou locar o ponto P1. Enter. Mostrou aqui as coordenadas do ponto P1. Pressiona aqui OK. E agora ele está me indicando aqui o ângulo. A seta indicando que eu vou para a direita com esse ângulo até zerar para ficar no rumo do ponto. Quando eu estiver no rumo desse ponto, eu vou efetuar uma leitura e ele vai me dizer nessa primeira linha quanto que eu tenho que aproximar ou afastar da estação. Na segunda linha, quanto que eu tenho que me deslocar à direita ou à esquerda desse alinhamento que foi definido com ângulo zero aqui. E essas duas setinhas, que é a terceira linha, ele vai me dizer a diferença altimétrica que eu tenho da coordenada que eu estou locando para o ponto que eu estou lendo naquele momento. E essa quarta linha ele me fala a diferença na distância horizontal do ponto medido para o ponto com coordenadas que eu já tenho na memória. Então a gente vai zerar esse ângulo aqui e a gente vai efetuar a leitura. Então aqui a gente já está bem próximo do ponto, vamos zerar esse ângulo aqui.
Ó, ângulo zerado. Agora a gente alinha aqui a luneta para o nosso alvo, né, na vertical. Alinhada a luneta para o vertical, vou fazer uma leitura antes de alinhar perfeitamente, tá? Ó, então ele está praticamente em cima do alvo, agora eu vou acertar ele perfeitamente para a gente ver se realmente está locando correto, se está zeradinho. Então agora, visando nosso alvo, a gente vai pedir para medir aqui. Então está praticamente zerado, está perfeita a nossa locação, então nosso cálculo está muito preciso, está confiável para a gente iniciar o trabalho.